nos acompanha pela Rádio Fraiburgo, seja nas redes sociais, seja pelo rádio, nós hoje temos um convidado muito especial que está passando por Fraiburgo e veio bater um papo com a gente. Está aqui nos estúdios da Rádio Fraiburgo o juiz federal, Dr. Sandro Nunes Vieira, ele que hoje faz parte da equipe do ministro Dr. Luiz Roberto Barroso, lá do STF, que tem uma trajetória muito interessante. E a gente já começa falando exatamente sobre isso, até porque a passagem por Fraiburgo não é à toa, né, doutor? Gostaria que falasse aí um pouco sobre essa sua trajetória, sobre essa caminhada até chegar aos dias de hoje, já desejando, claro, as boas-vindas aqui à cidade de Fraiburgo e à Rádio Fraiburgo em especial. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com a equipe da Rádio Fraiburgo e também com todas as pessoas que acompanham, que seja pelo rádio convencional, pelas redes sociais. Falando inicialmente da trajetória, eu sou fraiburguense, nasci aqui na década de 80, trabalhei desde o ano de 95 na Cozinha Industrial Fraiburgo, fiz Direito na UNOESC em Videira. A partir daí eu trabalhei no Tribunal de Justiça como assessor, na Justiça Federal como analista e estou na carreira da magistratura desde 2008, magistratura federal. E em 2019 eu fui convidado pelo ministro Luiz Roberto Barroso a integrar a equipe dele no Tribunal Superior Eleitoral e desde março de 2019 estou atuando então como juiz auxiliar do ministro Roberto Barroso. Agora, doutor, essa trajetória, essa caminhada, ela teve lá um início, como já foi comentado, que foi aqui, né, com muita dedicação, com muito afinco nos estudos e toda essa dedicação que vai trazendo os resultados. A sua formação é aqui na UNOESC, né, muito próximo aqui da gente. Exatamente. Eu prestei vestibular no ano de 98, entrei na faculdade em 99, tive problemas porque na época o curso era apenas no período matutino e eu trabalhava, já pagava a minha mensalidade e por questão de trabalho eu tive que transferir o curso para o período noturno. Isso gerou um atraso de 6 meses na minha graduação. Então o curso de Direito na época eram 5 anos e meio. Eu demorei 6 anos para fazer a minha colação de grau. Eu me formei em março de 2005. E em março de 2005 eu já estava trabalhando como analista, melhor dizendo, como assessor judiciário de um ex-professor que havia me convidado para assessorá-lo, juiz de direito, e eu trabalhando com ele então na assessoria. Bom, doutor, falando ainda dessa questão da período da faculdade, né, sempre gera uma dúvida ou às vezes as pessoas até têm um certo receio de entrar no curso de Direito por conta das dificuldades que muito se fala. Eu gostaria que comentasse um pouco deste período, relembrasse esse período lá do tempo da graduação. Sim. A graduação é um período em que você está numa fase de transição, você vem da adolescência, muitos sonhos, aí você entra na graduação tentando encontrar o seu lugar ao sol. A graduação é um período de transição em que você começa a descobrir as responsabilidades, começa a encontrar o mercado de trabalho e ver que há uma competitividade muito grande. O mundo do direito é um mundo muito competitivo. Se você analisar a quantidade de advogados que nós temos, a concorrência nos concursos para servidor do Poder Judiciário ou do Ministério Público e o próprio concurso da magistratura, muitos não têm coragem nem de se inscrever no concurso porque entendem que talvez não tenham capacidade ou não tenham vocação para aquilo. No começo do curso muitos estão muito entusiasmados, mas ao final do curso estão com a autoestima já defasada, já não acreditam mais em si. O período da graduação é um período muito importante, em que nós construímos as nossas bases do raciocínio jurídico, entendemos melhor toda a estrutura do Brasil, como que funcionam os poderes, as leis, mas é um período que eu digo assim que ele é um início. Para você alcançar alguma coisa a mais no mundo jurídico, você precisa de um aperfeiçoamento, precisa de uma evolução. Eu lembro de uma passagem, Paulo, nas aulas com o professor Domingos Augusto Gaio, de Videira. Ele dizia assim que o que diferencia as pessoas não é a inteligência, mas o grau de esforço, porque muitas pessoas inteligentes no sentido de capacidade de aprender rapidamente, não conseguem ser bem-sucedidas. E pessoas que tinham uma inteligência mediana, uma pessoa completamente normal, vamos assim dizer, consegue um lugar de destaque ou consegue ser bem-sucedido profissionalmente. E o fator que diferencia as pessoas, segundo ele, não era o quanto elas aprendem rápido.
mas o quanto elas conseguem focar e se esforçar para alcançar os seus objetivos. Com base nisso, doutor, depois da graduação, vem as especializações, vem a questão dos concursos, né? Gostaria que comentasse um pouco sobre isso também, sobre esse período realmente de se aperfeiçoar e de estudar para esses concursos para conseguir os objetivos. Perfeito. Eu concluí as disciplinas da graduação no mês de novembro de 2004 e nesse mesmo mês eu recebi um convite para ser assessor judiciário de um juiz de direito que havia sido meu professor. Eu já tinha a ideia de fazer concurso, inspirado também pelo professor Luiz Osmar Franquin, que foi meu orientador do trabalho de conclusão de curso da monografia. Eu já vinha numa rotina de estudos e logo que terminei a graduação entrei na Escola da Magistratura, que é uma especialização voltada à preparação para o concurso. Foi um curso de 720 horas, eu passei o ano de 2005 todo estudando no curso preparatório. Uma pós-graduação comum são 360 horas aproximadamente. A Escola da Magistratura foram 720 horas. E na Escola da Magistratura, 90% dos professores eram juízes. Então, após a graduação, eu entrei num sistema de estudo, eu estudava 3 a 4 horas por dia, porque ainda trabalhava no fórum, e tinha esse acompanhamento da Escola da Magistratura com professores que eram juízes, e você começa a ver que as pessoas, os juízes não eram pessoas de outro mundo, e eram simplesmente pessoas com alto grau de dedicação para os estudos e também com uma vocação, mas a vocação que se revelava no esforço, na disciplina do dia a dia, de abrir os livros, de gastar o tempo estudando. Então a Escola da Magistratura realmente me colocou num nível que quando eu saí da faculdade eu não me via conseguindo uma aprovação, mas quando eu terminei a Escola da Magistratura, eu via, até pela comparação com os colegas e pelas provas que eu fazia, que a minha capacidade de resolver questões, de ter um raciocínio jurídico qualificado havia melhorado muito. Então a Escola da Magistratura foi a minha primeira especialização e teve realmente um reflexo muito grande na minha autoestima, para ver que não precisava ser uma pessoa diferenciada pela capacidade de inteligência, mas sim que o esforço poderia me ajudar nessa caminhada rumo à magistratura. Nesse mesmo ano de 2005, eu já também prestei alguns concursos para analista judiciário, que são concursos de nível superior que exigem a formação em direito. Eu fiz concurso para o TRE de Santa Catarina, para o Ministério Público da União e para a analista da Justiça Federal. Obtive aprovação nos 3 concursos para analista e acabei assumindo, melhor dizendo, um concurso para analista da Justiça Federal. Trabalhei em Concórdia, mas eu demorei um pouco a ser chamado, fiquei quase 3 anos como assessor judiciário na Justiça do Estado de Santa Catarina. Doutor, a gente percebe nas suas falas várias vezes a palavra esforço, falar da dedicação, e realmente o caminho é esse, não existe nenhuma mágica, né? Não. Se houvesse mágica, muitos pagariam por ela, não tenho dúvida quanto a isso, Paulo. Apenas retomando aí também essa questão do estudo, quando você passa num concurso, ele não é um fim, na realidade é um novo começo, porque você tem que exercer um cargo público, você tem pessoas que esperam que você tenha uma atuação voltada para o bem-estar das pessoas. O servidor público tem que entregar alguma coisa para a sociedade. Então, eu entrei no serviço público ciente de que eu tinha um dever para com as pessoas. Então, o sentido de tentar fazer o melhor possível em todas as situações sempre me acompanhou. Quer seja na Justiça do Estado como assessor na Justiça Federal, que eu trabalhei também como juiz na Justiça Federal, ou como juiz. Essa marca de estar sempre se reciclando, estudando, me levou agora, no ano de 2016, a entrar no mestrado. Concluí o mestrado em Direito Processual Civil, recebi o diploma de mestre em Direito e agora estava a rotina um pouco, cansando um pouco da rotina, entrei num outro curso, estou fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas em Gestão da Inovação e Liderança, porque as dificuldades e as responsabilidades nunca diminuem. Para você dar conta desse mundo novo que surge com a comunicação, com a inovação, com as redes sociais e com o próprio dever da magistratura para com a sociedade, você precisa estar atualizado. Então, a tônica da leitura, ela não acaba com a aprovação do concurso. Na realidade, é simplesmente um novo começo
que é marcado pelo aprofundamento, pelo contato com as pessoas e pelo compromisso, não só com o ego, mas principalmente o compromisso em entregar uma justiça melhor para as pessoas. Doutor, uma curiosidade, como chegou aí essa aproximação com o ministro Barroso e como surgiu esse convite para o STF, para trabalhar, né, com assessoria? Né? Eu sempre tive a ideia de fazer amigos. E em 2008, quando eu fui aprovado no concurso da magistratura, eu tive um colega de magistratura que veio do Rio de Janeiro. E esse colega, nós temos muita afinidade. Hoje ele saiu da 4ª região, transferido e trabalha no Rio de Janeiro. E esse colega, ele havia sido estagiário do ministro Luiz Roberto Barroso, havia sido orientando de TCC do ministro Roberto Barroso e trabalhou depois no escritório dele quando ele ainda era advogado. Em 2019, no final de 2018, quando o ministro Barroso estava no TSE, ele liga para esse conhecido em comum e pede uma indicação de um juiz federal que tivesse um perfil não só da parte do direito, mas também na área de administração. E aí, então, esse colega me indica para o ministro Luiz Roberto Barroso, eu participo de uma entrevista, mando o meu currículo, mando o meu trabalho de mestrado para ele ler, ver como que eu trabalhava, como era o meu raciocínio jurídico, e fui convidado, então, a integrar a equipe do ministro Luiz Roberto Barroso. Amigos que conhecem o trabalho e confiam em você acabam sendo a ponte para esses cargos que dependem não só de capacidade técnica, mas também de capacidade administrativa, de relacionamento. Doutor, uma outra questão que a gente sempre que a gente percebe, né, ao conversar contigo é essa questão de se planejar e de ter os objetivos. Quais são os objetivos no momento do doutor Sandro Nunes Vieira aí para os próximos anos? Paulo, algumas coisas estão sob o nosso controle. Então, aquilo que está no meu controle é concluir o MBA, eu concluo o MBA esse ano. Eu tenho também me dedicado a aprender novos idiomas, então aprofundar o estudo de novos idiomas, principalmente o inglês, o espanhol e o francês, que eu tenho procurado estudar. Eu já falo alguns deles com fluência, inclusive, mas sempre tentando o aprimoramento. Tenho como meta fazer mais um curso de especialização, possivelmente na área de economia, porque acredito que o mundo que nós vivemos, ele não é um mundo que você consiga compreendê-lo se você tem uma visão multissetorial de vários aspectos, né? O aspecto econômico, que gira desde políticas públicas e que faz essa harmonia para você entender a sociedade. Se você abre um jornal impresso ou abre uma página de um jornal na internet, no Facebook ou mesmo nas redes sociais, se você acompanha a notícia, você sabe que a pauta econômica é uma das principais pautas e eu acredito que preciso ainda ampliar meus conhecimentos na parte econômica, então tenho em vista mais uma especialização a curto prazo na área econômica e também pretendo ingressar no curso de doutorado em Direito. Eu já tenho inclusive um tema para ser abordado na tese do doutorado, que é um estudo bem aprofundado dentro do Direito. E do ponto de vista profissional, a minha convocação em tese ela acaba em fevereiro do ano que vem, com o final do mandato do ministro do TSE. Não sei aí o que acontece comigo. A princípio, acabando a convocação, eu volto para a minha unidade na Justiça Federal de primeiro grau e continuo o meu trabalho. Mas existem coisas que são incontroláveis e você não tem acesso a elas. Aquilo que eu tenho condições de explicar, que me parece estar bem claras, é uma nova especialização, a conclusão da especialização que estou cursando e, em médio prazo, o início de um curso de doutorado em Direito. Perfeito. Doutor, uma mensagem aí para a gente deixar para as pessoas que estão acompanhando neste momento, né? A mensagem agora é de um freiburguense, né, que construiu essa trajetória e que traz toda essa experiência, toda essa bagagem e que deixa a mensagem não só para aqueles que de repente tenham interesse em seguir na carreira de direito, na carreira judiciária, mas em outros caminhos, em outras trajetórias, outras carreiras também. Paulo, eu gostaria de deixar para todos os ouvintes que acompanham a Rádio Freiburgo uma mensagem muito simples. O primeiro ponto que eu destaco nessa mensagem é que você precisa entender que cada sonho tem o seu preço.
e que ninguém vai pagar esse preço por você. Se você quer ser um médico, você tem que passar no vestibular e cursar medicina, ou ter uma boa nota no Enem para cursar medicina. Ninguém vai estudar por você para você obter essa aprovação. É você quem precisa se concentrar. Então, todos os sonhos têm um preço. É interessante quando você fala com um jovem, um adolescente, ele quer ter uma Ferrari, um Lamborghini, quer ser uma pessoa... Mas conforme ele vai descobrindo a complexidade da vida, os sonhos dele vão reduzindo. Daqui a pouco, se tiver um Fusquinha, já está bom. Mas a questão da vida e o que dá gosto à vida é você ter objetivos e lutar para alcançar esses objetivos. Então, tenha os seus sonhos e pague o preço para realizar o seu sonho. O segundo ponto é, tenha fé em Deus. Porque existem muitas coisas que estão ao nosso alcance, que nós fazemos. Mas existem situações da vida que estão além das nossas capacidades. E aí nós temos a fé. E a fé é o elemento que nos permite chegar até Deus e obter essa força que vem da fé, da oração, de buscar a Deus e confiar que Ele pode nos ajudar. Eu não estou dizendo para você simplesmente não estudar e buscar a Deus. Mas se você associar as duas coisas, os seus sonhos com a sua fé, você tem muito mais probabilidade de alcançar os seus objetivos. E a terceira mensagem, o terceiro tópico dessa mensagem é o seguinte: não deixe que as pessoas mais próximas de você julguem quem você é. Porque muitas vezes quem te conhece de perto não consegue ver a capacidade que você tem. Então, é muitas vezes necessário você sair da sua zona de conforto, talvez até mudar de cidade em alguma ocasião, para que você possa ter contato com outras pessoas que vão ver o seu potencial, vão descobrir a sua capacidade e vão investir na sua carreira. São esses 3 pontos que eu gostaria de deixar de mensagem. Perfeito, doutor. Agradeço mais uma vez. Prazer imenso conversar contigo, né? Trocar esse bate-papo, né? Algumas experiências, falar um pouco da trajetória. Doutor Sandro Nunes Vieira, ele que é freiburguense, juiz federal, que hoje trabalha assessorando aí o ministro Dr. Luiz Roberto Barroso lá no STF. A você que nos acompanha pelas redes sociais da Rádio Fraiburgo ou pelo rádio em 95,1, nosso muito obrigado pela audiência e pela atenção durante este bate-papo e essa conversa. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Paulo.